Manhã, abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente. O louvor, ele nos traz essa conexão, ele nos traz desta alegria, ele nos traz da presença do Senhor. E faz tão bem para nós louvar ao Senhor, faz tão bom para a nossa alma, faz tão bom para o nosso coração, faz tão bom para nós que nós estamos aqui nesta manhã reunidos adorando ao único Deus vivo, eterno e imortal. Amém? E nesta manhã quero trazer da parte do coração de Deus ao meu, ao teu coração, ao nosso coração, a todos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, esta palavra de vida eterna. Palavras que vão trazer ao nosso coração conforto, vão trazer ao nosso coração direção, vão trazer ao nosso coração uma consolidação de verdades eternas, palavras de vida eternas na minha e na sua direção. Então quero que você preste muita atenção, você que está aqui comigo, convido você a ler, se você conseguir ler ali, está um pouquinho claro, mas acho que dá para ler. Vamos lá? 1, 2, 3. Isso, só as mulheres. 1, 2, 3. Só os homens agora, 1, 2, 3. Todo mundo junto, 1, 2, 3. Amém, isso aí. Consagrando o que eu não tenho ao Senhor. Consagrar o que nós temos é um dever, é um reconhecimento, é uma gratidão, e é algo que nós precisamos fazer todos os dias. Todos os dias. Consagrando o nosso alimento, consagrando a nossa família, consagrando a nossa vida, ao levantarmos de manhã, ao acordarmos pela manhã, consagrarmos o nosso dia ao Senhor. A palavra de Deus diz: entrega tudo ao Senhor e tudo te irá bem. Consagre tudo ao Senhor que tudo irá bem. Então consagrar ao Senhor é um ato diário, é um ato constante. É um ato importante na vida de todo aquele que amadurece e cresce na palavra do Senhor. Amém? Então isso é um procedimento diário e constante, e não apenas de coisas que nós achamos que são interessantes na nossa vida, mas de coisas que muitas vezes nós deixamos de lado. Consagrar tudo ao Senhor. E acima de tudo isso que eu acabei de dizer, existe uma outra área da minha e da sua vida que nós precisamos consagrar ao Senhor, que é aquilo que ainda não temos. Nós vamos ver pela palavra do Senhor o exemplo de uma mulher que ela consagra algo que ela ainda não possui, algo que ela não tem, mas que ela com certeza, ela aprende, porque é um amadurecimento, é um crescimento que ela está tendo na sua vida, juntamente a exemplo de seu marido, ao exemplo de sua casa e de sua família. Ela compreende, ela entende, e quando ela entende e compreende que consagrar ao Senhor o que se tem, é possível se consagrar aquilo que não se tem para alcançar. De quem nós vamos falar nesta manhã? Nós vamos falar de Ana, Eucana e Penina. No livro de 1 Samuel, no capítulo 1 e capítulo 2, nos mostra uma das histórias mais lindas de toda a Bíblia. Todas as histórias são lindas, mas esta história, ela traz ensinamentos profundos e importantes na nossa vida. Quero aqui falar rapidamente do que nós vamos estar falando. Você conhece a história de Eucana? Eucana, um homem de Deus, um homem que ele tem o seu coração na lei, o seu coração em Deus, e ele tem prazer de consagrar, ele tem prazer de adorar, ele tem prazer de todo ano, ele subia a Jerusalém, e lá em Jerusalém, ou em outro lugar que ele fosse perto da sua região, entregar as suas ofertas, entregar o seu dízimo, entregar a sua gratidão, consagrar ao Senhor pelos bens, pelas coisas boas que Deus fazia a ele e toda a sua família. E Eucana sobe todo ano, Eucana sobe até onde estava ali o profeta Eli, e ali ele entrega a sua adoração, entrega a sua fidelidade, e ele consagra a Deus a sua casa, a sua família. E Eucana, um homem muito bem sucedido, e os homens do Antigo Testamento, eles tinham como um princípio muito forte, que Deus abençoava a família deles de forma diferenciada e poderosa na questão financeira. Eram homens que tinham isso como uma grande bênção nas suas vidas. O povo de Israel, de uma forma geral. Até os dias de hoje, o povo de Israel é uma nação diferenciada, porque há uma bênção diferenciada sobre eles. E eles honram muito, eles consagram a Deus tudo aquilo que Deus os dá.
aquilo que Deus lhes abençoa. E Eucana não era diferente, um homem a qual era próspero de uma forma diferenciada, possuía 2 relacionamentos, 2 mulheres, lhe era permitido naquela época. E ele tem uma esposa, Penina. Penina, ela tem, não me lembro agora quantos filhos, mas se eu não me engano são 5 filhos que ele tem com Penina. E ele tem uma segunda mulher, que seria a sua primeira mulher, que é Ana, a qual ele tem o seu coração, a qual ele a ama, ele a respeita, ele a considera. E todos os anos ele levava a mulher que lhe dava os filhos, que era Penina, e levava consigo Ana, e ele consagrava a Deus, dizia: Deus, muito obrigado pelas 2 esposas que eu tenho, Deus, muito obrigado pelos filhos que eu tenho com apenas uma, mas eu te agradeço por aquela que tu me deu, essa esposa maravilhosa, abençoada que tu tem me dado, que é Ana. E ele vai ali consagrando tudo que ele tem ao Senhor. Mas chega um momento que Penina, ela começa a desdenhar de Ana, dizendo: olha, de fato, esse Deus que Eucana está adorando, o nosso Deus, ele me abençoou com muitos filhos, e você, Deus não lhe abençoou. E Ana ficava triste, chateada com toda aquela situação. E Eucana dizia: mas Ana, não te soou melhor do que 10 filhos? Então nós vamos ver na vida de Eucana um homem diferenciado, um homem que realmente ele consagra ao Senhor tudo aquilo que ele tem. Porque ele está trazendo algo para o seu lar, para a sua família, algo que vai mover no coração de Ana aquilo que ela ainda não tem. E a história você já conhece. Quando chega o determinado momento em que Ana se indigna com aquela situação, crescendo e amadurecendo neste processo que nós acabamos aqui de trazer mentalmente, relembrando da passagem de 1 Samuel capítulo 1 e capítulo 2. Ana se indigna com aquela situação de todos os anos subir ao templo do Senhor, adorar ao Senhor, consagrar ao Senhor, mas aquilo que ela não tinha, ela gostaria de ter. E ela ora ao Senhor, ela chora ao Senhor, e ela clama ao Senhor, e ela faz um voto ao Senhor, de entregar ali algo que ela não tinha ao Senhor. Ela consagra aquilo que ela não tem ao Senhor. De quem que nós estamos falando? De quem? De Samuel. Primeiro juiz de Israel. Um dos maiores profetas de Israel. Então, algo que realmente faz toda a diferença quando nós estamos nesse processo maravilhoso de crescimento e de amadurecimento. Consagrando o que temos ao Senhor, para chegar no entendimento de consagrar ao Senhor aquilo que não temos, para que seja superior a tudo aquilo que já possuímos, que já temos. E vemos aqui que Eucana possuía todas as bênçãos materiais e financeiras, mas Ana estava buscando aquilo que era além, que nenhum dinheiro deste mundo poderia comprar, que era um filho diferenciado em seus braços. E de fato, foi isso que aconteceu. Essa é a história que você já conhece de Ana, mas eu quero trazer alguns outros ensinamentos, outras direções sobre isso. Vamos lá? Eucana, o sacerdote do lar. Nós vemos nessa passagem que eu acabei aqui de dizer, de trazer aqui uma rápida síntese, que o que nós hoje precisamos, o que nós hoje necessitamos em nossos lares, em nossas casas, e o inimigo tem agido de tal forma a destruir, a derrotar os lares, os casamentos, é tirar a referência de sacerdote, tirar a referência de homens de Deus, tirar a referência de homens que se posicionam, homens que tenham atitude diante de Deus. Eucana nos mostra que de fato o milagre foi de Ana, o filho foi de Ana, mas quem dá toda essa condição é o sacerdote, é o homem, aquele que se posiciona como sacerdote do seu lar, o homem de Deus do seu lar. Ele que dá toda a condição para que Ana pudesse chegar à presença de Deus todos os anos, adorando, apresentando ao Senhor adoração, apresentando ao Senhor gratidão, apresentando ao Senhor louvor, apresentando ao Senhor aquilo que estava ali em ofertas. Ele era grato a Deus pela vida de Ana, mesmo que Ana não lhe deu nenhum filho até aquele momento. Então Eucana, ele nos mostra aqui um homem diferenciado. E volto a dizer, nós estamos em um tempo onde por várias razões e motivos,
Os homens não têm mais se referenciado como a palavra de Deus tem nos orientado e nos posicionado. Por várias razões. Primeiramente delas, porque Satanás deseja isso mesmo, que cada vez mais e mais os homens se tornem... Não vou aqui falar, porque vai ser pior se eu falar. Agora nós temos que cuidar. Vocês viram o pastor Jorge Linhares em Belo Horizonte? Ele, toda a escola de Minas Gerais, sendo levado ao Ministério Público, porque apenas falou azul, veste rosa, veste, só por isso. Então, a coisa está bem complicada, e nós, como estamos transmitindo, temos que ter todo o cuidado agora com aquilo que vamos falar. Mas nós temos posição quanto a isso, e temos uma jurisdição que ainda nos apoia, mas a perseguição vai ser cada vez mais e mais. Não podemos fugir disso. Eucana, ele se posiciona como um sacerdote, o homem do lar, o homem da casa. E esse posicionamento atrai a bênção de Deus, atrai a direção de Deus, atrai aquilo que ainda não se tem para o seu lar, para a sua casa. E o que Satanás quer é isso, que os homens não tenham esse posicionamento. Que os homens se tornem cada vez mais submissos. Submissos ao quê? Submissos às situações do mundo, submissos a toda e qualquer coisa, menos a Deus, menos a direção, menos as palavras de Deus que vêm em direção e em favor ao lar, à família, a todos aqueles que estão debaixo da direção de um bom sacerdote, de um bom homem de Deus, de um bom homem segundo o coração de Deus. E Eucana, ele se qualifica nessa posição. Não é porque algumas coisas não acontecem que ele se deixa levar, e ele não adora, e ele não consagra, e ele não se alegra com aquilo que ele já possui. Então Eucana, ele se torna um sacerdote do lar e uma referência para mim e para você, homem que está me ouvindo nesta manhã. E não estou falando de aquele que manda na casa, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquele que dá o exemplo, aquele que busca a Deus, aquele que leva a casa ao Senhor, aquele que mostra o caminho para a esposa, aquele que mostra o caminho para os filhos. É deste homem de Deus que estamos falando, é deste sacerdote de Deus que estamos falando. O que existe hoje é uma castração dessa masculinidade espiritual do homem. Olha o que eu falei, uma castração da masculinidade espiritual. Não tem nada a ver com machismo, não tem nada a ver com menosprezar a mulher. Não. É um posicionamento, é uma hierarquia dentro do lar, dentro da família. Ao homem o Senhor designou isso. O pai é o cabeça. Jesus é o cabeça da igreja, então há uma hierarquia nesse sentido, de autoridade, de posicionamento, de responsabilidade, de tomadas de decisões. E o que nós vemos que o inimigo tem se levantado de tal forma para que os homens sejam castrados a sua postura espiritual. São usados literalmente apenas para a procriação e nada mais do que isso, em alguns casos. Não tem posicionamento, não tem autoridade. O mundo castrou, o mundo tirou isso. As mulheres se posicionando de uma certa forma quase que obrigadas a assumir tais papéis, porque os homens não se posicionam, os homens não assumem esta posição que está liberada, que está decretada, que está informada nas Santas Escrituras, para que os homens assim o sejam. E aqui está Eucana mostrando como precisa ser. Não tem nada a ver com machismo, não tem nada a ver com mulher é segundo plano, não tem nada a ver disso não. Mulher é mais emocional, homem é mais racional, então existe diferenças do feminino e do masculino, sim senhores. O gênero sim diferencia um dos outros, nós bem sabemos isso está claro, provado pela ciência, e nós somos diferentes sim. O homem da mulher, e no mundo espiritual da mesma forma o é, no futuro não será mais. Na eternidade não haverá essa distinção, todos seremos únicos diante do Senhor, filhos do Senhor, e ponto final. Mas enquanto aqui estamos por uma questão de povoamento da terra, de posicionamento espiritual, a essa direção, a esta orientação. Olha o que nos diz a palavra em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Posicionamento. Hoje o homem, muitas vezes, toma aquela devida posição. Vamos para a igreja hoje, amor?
jogando a responsabilidade para os filhos, jogando a responsabilidade para a esposa, se é que nós vamos ao culto, à célula ou algo nesse sentido, se a mulher está um pouco indispostas, e mulher ficam indispostas sim ou não? Ficam. Cansam ou não cansam? Cansam. Trabalham às vezes em dupla jornada, sim ou não? Sim. E aí o homem deixa para a parte mais fraca, mais frágil. Quando eu digo isso, é o que dois se tornam um. E a parte mais fraca é a questão emocional. É o homem que precisa ter posicionamento e direção, de ir, de tomar a decisão para abençoar o seu lar e a sua casa. Não estou dizendo que a mulher não possa fazer, eu estou dizendo de posicionamento. Estou falando que a palavra de Deus nos aponta e nos diz: ei homem, você é o cabeça da casa, a ti cabe essa responsabilidade. Hoje nós vamos adorar ao Senhor, hoje nós vamos sacrificar ao Senhor. Este tempo que nós poderíamos estar em casa descansando, nós vamos adorar ao Deus vivo, nós vamos sacrificar ao Deus vivo. Um tempo que nós poderíamos estar em casa comendo pipoca, tomando chimarrão, descansando o nosso corpo, porque amanhã nós vamos ao embate da vida novamente, mas hoje nós vamos adorar ao Senhor. São desses posicionamentos que muitas vezes os homens estão sendo castrados. E os homens entendem o que eu quero dizer com isso. É essa masculinidade que é preciso ser retomada. Esse posicionamento que os homens precisam ter, e não é a força e nem por violência, é no espírito. É na oração, é na dedicação, é na intimidade, é no relacionamento. Eucana se posiciona. Todo ano ele diz: agora minha família, preparem a melhor roupa. Agora minha família, preparem os melhores primícias, porque nós vamos até a casa do Senhor e nós vamos nos encontrar com o homem de Deus, o profeta, no caso aqui de Eli, e nós vamos ser grato à vida de Eli por estar lá desempenhando um ofício maravilhoso de apresentar as nossas vidas ao Senhor. Agora minha família, por cada filho vamos ofertar ao Senhor, dizendo: o Senhor é bom em todo tempo, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem sido maravilhoso, a nossa casa e a nossa família. E de ano em ano subia Eucana com as suas esposas e os seus filhos e os seus servos para adorar, sacrificar ao Senhor dos exércitos, aquele que os guardava, aquele que os protegia, aquele que os abençoava, aquele que estava sempre juntamente com esta casa e com esta família. A ele, Eucana e a sua família davam honras e glórias. A ele, o Deus Todo-Poderoso, Eucana e a sua família davam o crédito de tudo aquilo que possuíam e que tinham em sua vida e, consequentemente, daquilo que ainda não possuíam. E faziam isso aonde? Em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porção a Penina, a sua esposa, que tinha ali os seus filhos, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana, ele dava uma parte muito mais excelente, porque a amava, embora o Senhor tivesse fechado a sua madre. Outra coisa importante que nós vemos aqui neste homem, segundo o coração de Deus, esse sacerdote do lar, ele é extremamente abençoado, ele é abençoado pelo Senhor, pelos filhos através de uma de suas esposas, e nem por isso ele rejeita Ana, ele se posiciona como um homem machista ou coisa parecida, não. Ele respeita, ele ama, ele considera, ele cuida, ele zela de todas elas. E quando chega no momento de agradecer ao Senhor, ele já começa a agradecer de forma dobrada por aquela que é uma mulher sábia e inteligente em sua vida. Ele estava provocando o milagre? Sim, de uma certa forma estava provocando o milagre, sim. Mas ele era grato pela vida de Ana. Ele dava porção dobrada pela vida de Ana. E o que isso significa no mundo espiritual? É ser grato. Além de ser uma prova de amor e de respeito e consideração em relação à sua companheira, à sua esposa, que naquele momento não podia lhe dar filhos, mas lhe era uma bênção em sua vida, a ponto dele reconhecer e agradecer ao Senhor pela vida desta mulher especial na sua vida. Ele provoca, ele demonstra, ele dá a direção às suas esposas. Penina, sabe como você tem que fazer? Ser grata ao Senhor. Ana, sabe como você tem que fazer? Ser grata ao Senhor. Tendo muitos filhos e não tendo filho algum. E aí nós vamos ver que a história ela se
Inverte na vida de Penina e na vida de Ana. Porque uma tem e não tem um posicionamento de gratidão. A outra não tem e tem um grande posicionamento de gratidão. E quem as ensinou isso? Quem apontou? Quem deu a direção? O sacerdote do lar. Um homem, aquele que se posiciona como homem da casa segundo o coração de Deus. Ele não rejeita suas esposas, ele não prejudica as suas esposas, ele toma direção, ele dá exemplo, ele dá direção. É por aqui, adorem ao Senhor, sejam gratos ao Senhor por aquilo que vocês têm. Penina, aqui, está aqui o sacrifício pelos teus filhos. Ana, aqui está o sacrifício pela sua vida. Porque você me é bênção na minha vida. Amém? Veja essa imagem. Penina, a incentivadora. Nesta imagem nós estamos vendo que a Bíblia nos relata em 1 Samuel capítulo 1 e capítulo 2, aonde de ano em ano, quando Eucana levava a sua família para adorar, sacrificar ao Senhor, ali estava Penina, em vez de ser grata ao Senhor, estava incentivando Ana ao seu milagre. Incentivando Ana a tomar uma postura diferente. Incentivando Ana a se indignar pelaquela situação que ela estava vivendo. E ela faz o quê? Olha aqui o que nos diz a palavra do Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 6 e 7. E a sua rival, excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, chorava e não comia. Preste atenção. Penina, ela se torna uma incentivadora à vida de Ana, a tomar uma postura diferente. Ao mesmo tempo que ela se torna uma incentivadora na vida de Ana, ela também nos mostra aquilo que eu falei anteriormente. Uma mulher que não ouviu a direção do seu marido, que não observou a direção do seu marido, em vez de ser grata ao Senhor e abençoar a sua rival, não, ela provoca a sua rival, com aquilo que o Senhor adera a ela, uma mulher abençoada com muitos filhos, dizendo, você nada tem, o Senhor não te abençoou. A mim o Senhor abençoou. Orgulho, prepotência, arrogância, e tantos outros adjetivos negativos que nós podemos colocar aqui na vida de Penina, em vez dela se posicionar de forma diferente, pela direção, pelo exemplo que seu marido lhe dera em relação a Deus, e que tudo provém de Deus, nada é nosso, tudo provém dele, porque dele, por ele e para ele. Ana se indigna com isso. Então eu e você devemos aprender, tanto homens como mulheres, que situações desta vida que possam estar nos, entre aspas, prejudicando, nos trazendo um incômodo espiritual, um incômodo sentimental, um incômodo físico, nada mais é para que eu e você saiamos desta posição, para resolvermos a situação. Há pessoas que se acostumam com certas dores e não procuram auxílio nem espiritual e nem médico. Pode inverter essa situação. Nós sentimos certas situações no nosso corpo, é o nosso corpo dizendo, ei, atenção, preste atenção. Ou é um serviço repetitivo que está te causando certas dores, ou é um medicamento que está causando certas reações, ou é uma certa situação emocional que está te causando ansiedade, depressão e tantas coisas. Então o corpo, ele avisa, ele dá sinais de que algo não está bem, para que eu e você venhamos a resolver. Nem tudo que acontece na nossa vida, de fato, é para nos prejudicar, é para nos trazer um alerta de mudança, de posicionamento, de consciência, como homens, como mulheres do Senhor. Nem todo mundo na nossa vida, que nós vamos olhar, não, tudo é afronta, não, porque é o capeta, não, ei, é para mudar, é para que eu tenha uma posição diferenciada, para que eu olhe aquela situação e eu possa discernir a situação e de ninguém ser discernido, que aquela situação está querendo mudar o rumo da minha história para melhor e não para pior.
Penina se torna um incentivo na vida de Ana a partir do momento em que Ana, ela visualiza o que seu marido Elcana ensinou e deu a direção como sacerdote do lar. E é o que eu e você devemos e precisamos nos esforçar todos os dias em olhar para as situações adversas da nossa vida. O porquê que isso está acontecendo? Por quê? Por que isso está acontecendo? Por que será? Porque tomei uma decisão errada? Porque agi de forma impulsiva? Porque eu agi de forma impensada? Então, eu tenho que pensar melhor, eu tenho que cuidar melhor, eu tenho que reverter essa situação, eu tenho que me posicionar diferente, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que reconsiderar, eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar mais, porque não adianta. Tudo tem um porquê. E Penina se torna na vida de Ana um incentivo para que ela se posicionasse, mudasse aquilo que a estava incomodando, para receber do Senhor aquilo que ela mais desejava no seu coração. Amém? Mas antes disso, coloquei essa imagem aqui, Charlie Brown Jr. ali, um desenho que eu assisti muito quando era criança, quando tinha oportunidade, é claro. O que eu e você precisamos aprender e entender, é o que ele diz aqui nesse pensamento, leia comigo, ó. Seja feliz com o que tem, fique feliz por ser quem você é. Tem muitas pessoas que almejam coisas lá na frente e só vão ser felizes se alcançarem tais coisas. Não, está errado. Está errado este pensamento, está errado esta mentalidade, isso não provém do Senhor. Pelo contrário, nós devemos ser felizes com aquilo que já temos. Nós não podemos de forma alguma condicionar a nossa felicidade, o nosso estado de espírito, a nossa satisfação, a nossa alegria com coisas que não temos ainda, com coisas que projetamos que vamos alcançar. Não, devemos ser felizes com aquilo que já possuímos, com aquilo que já temos na nossa vida. E olha o que nos diz a palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo 1, versículo 8 e 9. É isso que acontece. Então Elcana, seu marido, disse a Ana, Ana, por que tu está chorando, Ana? Por que tu não come, Ana? E por que tu está mal o teu coração, Ana? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? O que nós vemos de mulheres e de homens nesta posição, de não aproveitarem a vida maravilhosa que têm, projetando em algo que ainda não tem. Deixam de viver momentos especiais, felizes e de bênção na sua vida hoje, projetando para um amanhã que poderá não chegar. E poderia citar N exemplos aqui, mas eu creio que vem à sua mente situações de vidas suas, da sua família e de pessoas que você conhece. Pessoas que quando o marido está longe, ai amor, volta logo. Ai meu Deus, 3 dias trabalhando fora. Ai, volta, que saudade. Chega em casa, bota, merda. Porque o gás. Aí começa toda uma situação. Aí está longe, quer estar perto. Quando está perto, resmunga, xaropeia e assim por diante. N situações. E de outras que o marido ou a esposa não viaja, não trabalha fora, convive diariamente, chegou em casa, começa a situação, começa a reclamação. Porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro, porque essa casa, porque essa comida, porque esse trabalho, porque isso, porque aquilo, porque você deixou o sapato ali, e começa todas situações. Que eu não estou dizendo que não devam ser conversadas, que não devam ser organizadas para uma boa convivência no lar e na casa. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que perdem um tempo precioso de viver bem, de se alimentar bem, com alegria e com graça, de se relacionar dentro de casa, de uma forma abençoada e viver uma felicidade que o Senhor já concede nesse tempo. Elcana chama a atenção de Ana, diz, Ana, poxa, não te sou eu melhor do que 10 filhos? E aí você fica com essa cara amarrada, porque não conquistamos isso, não conquistamos aquilo ainda? Te alegra. Tem muitas mulheres na tua posição que nem marido teria. Se você continuar desse jeito, a lei nos permite.
Existem muitos homens na época de Eucana que porque uma mulher não lhe concedia filhos, eles faziam o quê? Tratavam tais mulheres como empregadas. Mas não é as empregadas que nós temos hoje, não. É aquelas que faziam os piores serviços dentro de um lar e de uma casa. Eram agredidas fisicamente, verbalmente, mas tinham o posicionamento de esposas. Tinham o contrato de esposas. Mas como não concediam filhos aos homens, então já se subentendiam que tais mulheres eram totalmente rejeitadas pelos seus maridos, pelas suas famílias, consequentemente pela sociedade. E aí, pela dureza do coração dos homens que eram extremamente ignorantes nesse posicionamento, humilhavam tais mulheres, que dentro da lei de Moisés diz, ei, chega de humilhar essas mulheres, chega de agredir fisicamente e verbalmente essas mulheres, dê carta de divórcio. Por isso que entrou a carta de divórcio dentro das leis mosaicas, porque os homens eram ignorantes naquela época. Infelizmente existem uns assim ainda hoje, mas naquela época era um conceito. E ele diz, Ana, se tu olhar por aí, tu vai ver que tem muita mulher na tua condição. Minha amiga, me desculpa, te sou eu muito melhor que 10 filhos. Que quanto mais filhos uma mulher tinha, mais honrada ela era, mais respeitada ela era, mais paparicada ela era, nesse sentido, naquela época. E ele diz, eu te sou melhor do que 10 filhos, eu te amo, eu te respeito, eu te considero, sou alguém que abençoa a sua vida. Então, ei Ana, chega, acabou, te posiciona. O que ele diz para ela? Traz ela para aquela realidade. E Ana, que é uma mulher sábia, Ana que é uma mulher inteligente, Ana que é uma mulher que mostra que realmente ela aprendia, ela era suscetível aos ensinamentos do próprio Senhor Deus através das coisas simples que aconteciam no seu convívio, na sua família, principalmente pela vida do seu marido. Ela respeitava o seu marido, ela considerava as palavras do seu marido. Coisa que infelizmente hoje nem todas as mulheres, não posso botar todas no mesmo saco, mas o que existe, nós vemos que muitas vezes as mulheres, elas não consideram a palavra dos seus esposos. Elas não respeitam uma decisão, elas não respeitam um direcionamento. Então isso é preciso ser revisto, isso é preciso ser pensado. Claro que cada contexto tem a sua situação. E a gente precisa fazer essa distinção. Mas a palavra nos mostra que quando um homem, segundo o coração de Deus, um sacerdote, segundo o coração de Deus, um homem que se posiciona diante de Deus, ele precisa ser levado em consideração. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Homens, sejam sábios. Homens, sejam sacerdotes dos seus lares. Homens, sejam homens segundo o coração de Deus. E vocês terão total apoio de suas esposas, porque elas são mulheres sábias e edificarão a sua casa. Aí Ana fez o quê? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Então ela parou de chorar. Ah, é verdade. Por que eu vou ficar chorando? Por que eu vou ficar aqui? Oh, vida, oh, céus, oh. Não, opa. Levantou, comeu, se alegrou. Realmente eu tenho uma vida diferenciada. Realmente eu tenho um marido que me ama. Realmente eu tenho uma vida abençoada. Não tenho tudo que tenho. Não amo, como é que diz aquela frasezinha lá? Não tenho tudo que quero, mas amo tudo que tenho. Isso aí. E ela se recompôs. Alegrou o coração do seu marido, que alegrava o seu coração. Não era aquela pessoa azeda no meio da festa, no meio ali daquele momento de adoração, naquele momento de comunhão, naquele período em que eles estavam vivendo. Vamos ver alguns exemplos de Ana. Olha, eu coloquei isso aqui para que vocês vejam como é simples. Ana entende de forma muito simples o que eu e você hoje precisamos entender, homens e mulheres. Pelo exemplo de Ana. Você tem um problema? Sim. Olha ali, ó, sim. Você tem um problema? Sim. Pode fazer alguma coisa? Sim ou não? Daí você pensa, não. Fixe seus olhos em Deus. Se você pode fazer alguma coisa, pode? Sim. Fixe seus olhos em Deus. Voltando lá no começo, você tem um problema? Não. Fixe seus olhos em Deus. Simples assim. Então Ana, ela nos mostra, nos vai dar alguns exemplos bem interessantes de forma muito simples assim.
Fixar os nossos olhos em Deus. O que isso significa? Confiar, considerar, respeitar, levar em consideração aquilo que escrito está. Amém? O que Ana fez? Ana orou, Ana chorou, Ana votou e Ana consagrou. Em uma única oração, Ana muda a sua história e a história de Israel. Quase nada, né? Ela muda a história de gerações. Quando ela compreendeu e entendeu as direções que o seu marido, um homem segundo o coração de Deus, lhe dá, lhe demonstra, não com palavras, mas com ações. Escrito está em 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 ao 13, assim. Então Ana se levantou, depois de comerem e beberem em Siló. Ela chorou, toda aquela situação. Aí o seu marido chama a atenção dela, ela disse, é verdade. Levantou, e o que ela foi fazer? E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem. Detalhes. Coisas que nós muitas vezes nos esquecemos, o nosso Deus é o Deus de detalhes. Por favor, homens e mulheres, aprendam isso. A sua oração, ela tem que ser uma oração consciente. Lembre sempre dos detalhes. Ana nos mostra aqui o posicionamento que ela teve, a condição que ela teve, e ela se apegou aos detalhes. Eu não quero apenas um filho, eu quero um filho homem. Homem. Em nome de Jesus. Ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Outra coisa muito importante aqui. Muitas vezes nós achamos que os nossos filhos são nossos, pais e mães. Você está instruindo o teu filho a ser o quê? A que você está instruindo o seu filho a ser? Os nossos filhos, eles têm que ser bem-sucedidos no centro e na vontade do Senhor. Nós não podemos, de forma e de maneira nenhuma, olha o que eu vou dizer agora, de forma e de maneira nenhuma, colocar os nossos sonhos na pessoa dos nossos filhos. Eles vão ser o que nós não fomos, eles vão ter o que nós não tivemos, de forma e de maneira nenhuma. Não é porque eu não tive, não é porque eu não fui, que os meus filhos têm que ser e têm que possuir. Não confunda as coisas. Entre desejar para os nossos filhos, querer para eles alguma coisa que nós não tivemos, que nós não pudemos, isso é bem visto? Claro que é bem visto. Mas acima de tudo, os nossos filhos não são nossos. Nós temos que preparar os nossos filhos para o mundo, para eles serem bênçãos no mundo. E eles só serão bênçãos no mundo, um médico segundo o coração de Deus, um advogado segundo o coração de Deus, um empresário segundo o coração de Deus, um faxineiro segundo o coração de Deus, um mecânico segundo o coração de Deus, um autônomo segundo o coração de Deus. É isso que nós temos que preparar os nossos filhos, para que eles sejam jovens, para que eles sejam homens segundo o coração de Deus, nossos filhos e nossas filhas. É isso que nós devemos fazer. Aí o que eles decidirem, a posição que eles tomarem, eles serão em cada um na sua decisão, segundo o coração de Deus, serão bênção como empresário, serão bênção como advogado, como médico, como faxineiro, como autônomo, como empresário e assim por diante. Mas primeiro nós precisamos torná-los crianças segundo o coração de Deus, jovens segundo o coração de Deus. Depois a decisão que eles tomar, eles continuarão sendo segundo o coração de Deus. Erramos como pais quando queremos coisas desta terra para os nossos filhos e esquecemos que eles não são nossos.
que eles são do Senhor. O Senhor nos confia. E a nós, essa é a responsabilidade. Ensina o teu filho no caminho aonde ele deve andar, para que quando ele ficar mais velho, ele não se desvie dele. E ela continua. E sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Outra coisa muito importante que Ana nos mostra aqui, entre várias coisas, é como nós temos o hábito, as redes sociais, esse momento em que vivemos, essa cultura de informação e de saber da vida alheia. Saber da vida alheia, como nós temos, eu falo nós de uma forma geral, como nós temos essa necessidade de falar os nossos sonhos, de falar o que está acontecendo na nossa vida, de falar do que está acontecendo na vida dos outros. Meu Deus, parem com isso. As redes sociais, elas têm esse objetivo, mas biblicamente nos mostra que nós temos que ter o cuidado com o que pensamos, com o que sonhamos, para quem falamos, para quem dividimos as nossas conquistas. Nós temos que ser sábios e inteligentes o que vamos compartilhar nas redes sociais. Temos que ser sábios quanto a isso. Igreja do Senhor, a todos que me ouvem neste momento, tenham sabedoria. Jovens que estão me ouvindo neste momento, por favor, tenham cuidado com o que vocês compartilham nas redes sociais. Muito cuidado. Ana estava diante do Senhor e ali ela orava no seu coração, ela falava com Deus, com a sua mente, com a sua alma, com o seu coração. Os seus lábios quase que só faziam assim, só se mexiam, não saía som, a ponto de que ele observava, tentava ouvir e não ouvia. E ele diz, essa mulher está bêbada. E Ana estava numa conexão tão forte, tão poderosa com Deus, que Deus estava compreendendo e entendendo e ouvindo tudo. E ela estava ciente de detalhes da sua vida. Então, por favor, as redes sociais não são lugares onde nós temos que levar as nossas situações emocionais de relacionamento. E casou-se com fulano, semana que vem separou-se do fulano. E casou-se com fulano e separou-se do Beltrano. E a gente vê lá na rede social e a gente fica curioso e a gente quer saber. A gente quer saber porque o Facebook e essas coisas, as redes sociais se tornaram algo que nos traz informação da vida dos outros, porque determinadas famílias, determinadas pessoas têm essa necessidade de expor toda a sua vida pelo Facebook. Ai, feijão com arroz. Ai, agora suquinho. Ai, agora pizza. Sabe, você acompanha um Big Brother de certas pessoas. Ai, saindo com amor. Não estou nada contra quem faz isso, não é isso que eu estou falando. Não são de momentos especiais que eu estou falando. Eu estou falando de uma necessidade de. É disso que eu estou falando. Eu sei que os jovens se comunicam, o momento ele é delicado, então as redes sociais são muito utilizadas para isso. Eu não estou falando que não pode, eu estou falando para ter cuidado. E no questão aqui é sonhos. Sonhos. Ana não revelou a ninguém aquilo que estava no seu coração, aquilo que ela estava desejando e buscando do Senhor. Então nós temos que ter esse cuidado. O Senhor, só o Senhor pode saber e deve saber de coisas que está no meu e no teu coração. Amém? Acho que fui mais claro nesse momento. O que Ana fez? Ana adorou ao Senhor. Então nós vivemos em um tempo onde nós invertemos a ordem, só adoramos quando recebemos, quando ganhamos, aí adora. Quando ganha, aí agradece, aí vai para o Facebook, para o YouTube e bota, mas e o processo? E até que? E o até que? Ana, ela adorou ao Senhor. Veja o que escrito está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19 e 20. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor,
E voltaram e chegaram à sua casa em Ramá, e Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia: o tenho pedido ao Senhor. Em outras traduções, Deus ouviu, Deus ouve. Então ela adorou ao Senhor quando ela orou, e ela explicou para o profeta Eli que ela não estava bêbada, que ela estava pedindo algo ao Senhor. Eli abençoou ela. E disse: que assim seja feito segundo a vontade do Senhor dos Exércitos sobre a tua vida, mulher. Ele abençoou a vida dela. Ele abençoou Eucana quando Eucana sacrificava e trazia as suas primícias a ele. Eli, sacerdote, representante de Deus, naquele momento ali no altar diante do Senhor. E Eli abençoou a vida de Eucana. Então o que eles fazem agora? Abençoados, eles voltam para a sua casa. Chegam em sua casa, o que eles foram fazer? Foram trabalhar. Foram trabalhar. Isso também é uma outra coisa que muitas pessoas, muitas vezes, invertem a ordem. Eu já orei ao Senhor, pronto, agora é Ele que faça. Não, tem coisas que é eu e você que vamos fazer. E o que cabe ao Senhor fazer, só Ele vai fazer. Para ter um filho, o que Eucana e Ana precisavam fazer? Ir para a internet? Online, offline? E Bluetooth? Não. Eles foram trabalhar. Se eles foram abençoados para multiplicar, então eles foram trabalhar, eles foram fazer aquilo que só eles podiam fazer, ninguém mais poderia fazer por eles. E aquilo que Deus podia fazer, foi o que Deus fez. Aí Eucana e Ana: oh, meu amor, mas como você está bonita hoje. Vamos lá, Deus é bom, Deus é maravilhoso. E foram ser felizes, e foram muito felizes. E Deus: isso aí, vocês fizeram, estão fazendo a parte de vocês. Agora eu vou fazer a minha. E foi o que aconteceu. Então Ana adorou ao Senhor antes de ter Samuel e depois de ter Samuel, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 1 ao 10. Então Ana disse, quando ela foi ali, depois que Samuel nasceu: o meu coração exalta o Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. Olha só, se eu tenho alguma coisa, sabe de quem que é esse poder? De quem que é? É do Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos. Pensa uma mulher beiçuda que ficou toda arreganhada. Eu sou mamãe, eu sou mamãe. É isso que ela está dizendo. Olha, a minha boca se alegrou, os meus inimigos vão ter que me engolir agora, vão ter que escutar a minha alegria, o meu sorriso, o meu testemunho. Agora, está aqui, os meus inimigos, sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. Olha só os posicionamentos desta mulher. E Eucana tem muito a ver com isso, tá? Um homem bem posicionado, um homem segundo o coração de Deus, ele abençoa a sua família. Ele dá exemplo para a sua família. E aqui está demonstrado no coração de Ana, nas palavras de Ana, a diferença de ter um homem segundo o coração de Deus ao seu lado. Por isso, meninas solteiras aqui, cuidem bem, escolham muito bem quem vocês terão ao lado de vocês. Tenham homens segundo o coração de Deus, jovens segundo o coração de Deus. E vice-versa, meninos. E ela continua: a rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da nossa boca, porque o Senhor é Deus de conhecimento, e por Ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril deu luz a 7 filhos. Quantos filhos Ana teve? 7 filhos. Aqui era estéril. Imagina só, pensa numa mulher que ficou, como é que eu vou dizer assim, se gavou, né? Gavola era ela. 7 filhos, e a que tinha muitos, se enfraqueceu. Ela nem deu muita bola, se enfraqueceu, pronto, acabou o tempo dela.
O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e a faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e Ele também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre ele o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles, o Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Amém? Ana adorou ao Senhor antes de ter Samuel, e adorou ao Senhor depois de ter Samuel e de ter 7 filhos. Veja esta imagem aqui, ó. Tudo vem de ti. Por que ela teve essa postura? Porque ela teve uma compreensão e entendimento que o seu marido deu por todas as vezes que eles iam a Siló adorar ao Senhor. Todos os anos. Escrito está em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14, o seguinte entendimento. Rei Davi estabelecendo esta compreensão. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão te damos. O rei Davi, ele levanta uma oferta para a construção do templo. E neste momento, ele traz esse entendimento. Eu não posso dar nada ao Senhor, sem que antes o Senhor venha e me dê. Então o que está em minhas mãos não é meu, é do Senhor. Essa compreensão que Davi tinha, e esta compreensão que Ana tem. Tudo vem de ti. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 24 ao 28. E havendo-o desmamado, tomou consigo quem? Samuel. Com 3 bezerros, uma efa de farinha e um odre de vinho. E levou-o à casa do Senhor em Siló. E era um menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro e trouxeram o menino a Eli. E disse Ana: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu. E o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entregarei. Tudo vem de ti. Nada é meu. Os teus filhos são teus? Não, não são teus. Então pense diferente. Mude o teu posicionamento. Crie os teus filhos para serem homens segundo o coração de Deus, mulheres segundo o coração de Deus. Caso contrário, eles poderão ser muito bem-sucedidos em algo, mas fora da vontade de Deus. E isso só os prejudicará. Porque daí nós teremos o quê? Possivelmente o quê? Separação. Filhos que vão sofrer com essa situação, porque se nós não prepararmos os nossos filhos para saberem tratar os seus maridos, para saberem tratar as suas esposas, o mundo já está mostrando qual é o caminho. Qual que é o caminho? Troca-troca. Esse é o caminho. Então, precisamos ensinar muito bem os nossos filhos. Amém? E ele continua. Por este menino orava eu. Por isso também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias para viver, pois o Senhor foi pedido e ela adorou ali ao Senhor. Tudo vem de ti. Então nós precisamos ter esse posicionamento e essa postura. Consagrando o que não tenho ao Senhor. Agora você compreendeu? Você entendeu? Que consagrar o que não temos ao Senhor é algo de um amadurecimento, de um crescimento constante de fé. Que coisas que hoje possam estar nos deixando incômodos, na realidade são situações para nos tirar de uma situação que de fato precisa ser alterada e mudada, seja nos nossos relacionamentos, seja na nossa saúde, seja na nossa família, seja na nossa igreja, seja tudo. O mundo está mudando, sabe para quê? Para que as pessoas, os cristãos, se alertem. A cada dia que passa, nós estamos vendo cada vez mais escândalos em cima de escândalos. Perseguição em cima de perseguição. Para quê? Para que haja uma mudança. E a mudança precisa ser política de forma e de maneira nenhuma.
ela precisa ser espiritual, de relacionamento, de dependência. É esta mudança que nós esperamos, é nesta mudança que nós cremos e confiamos. Maldito o homem que confia no homem. Nós precisamos ter ciência disso, como igreja do Senhor, orar pelas autoridades que o Senhor constituir, mas bem sabemos que todos, não tiramos ninguém disso, precisam de Deus. E nós só vamos fazer a diferença se estivermos muito bem posicionados nessa questão espiritual. Nós que precisamos ser referência, sal e luz desta terra. Amém? Estamos vendo que quando chegar o momento do arrebatamento, e o arrebatamento ele vai acontecer, e um pequeno grupo é que vai ser arrebatado, que é a primícia do Senhor, a primícia do Senhor vai ser referência. A primícia do Senhor vai ser referência. Sabe por quê? Para quem aqui ficar. Porque as pessoas que aqui ficarem, sabe o que o apóstolo Paulo diz, que vocês são a palavra de Deus aberta para o mundo? Por que que somente a primícia vai ser arrebatada? Porque se tornará uma referência à palavra de Deus aberta e escrita para aqueles que aqui ficarem. Por que que eu não subi? Porque eu não tive uma vida semelhante a Adá. Por isso. Então, se eu quero, agora é aquela vida, é referência para mim. Então, isso é importante que nós tenhamos consciência. Nós consagrar ao Senhor a nossa vida, aquilo que temos e aquilo que não temos. Convido você a se colocar de pé em nome de Jesus. Desculpa. 1 Samuel 1:16 ao 18 diz assim: Não temas, pois, a tua serva por filho de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, tenho eu falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Então disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. A situação de que Ana estava orando, Eli entendeu que ela estava bêbada, e ela diz: Não, eu não estou bêbada, eu estou amargurada de alma. E o profeta Eli, como homem de Deus, abençoa a vida dela. Na sequência, 1 Samuel 2, 20 e 21. E Eli abençoou Eucana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltando para o seu lugar, visitou, pois, o Senhor a Ana, que concedeu e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia de diante do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 20 e 20. Crede no Senhor vosso Deus, e estarei seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Com esses versículos eu quero aqui mostrar a você quem você deve buscar em primeiro lugar. O que tem de homens, o que tem de mulher buscando outros homens e outras mulheres, sem buscar a Deus primeiro, é algo aterrorizante. Nós vemos nesses 4 versículos e nessa passagem aqui, que sim, devemos considerar e respeitar aqueles homens e mulheres que estão segundo o coração de Deus, sim. Mas eles estão sempre em segundo plano. Qual que é o primeiro plano? Qual que é o primeiro plano? Aqui, ó. 2 Crônicas 20, 20. Crê no Senhor vosso Deus primeiro. É nele que você tem que crer, para depois você discernir quem é profeta dele. E muitas pessoas invertem isso. Em Amós 3:7, da mesma forma, certamente o Senhor não fará coisa alguma. Quem que não vai fazer é o Senhor. Então eu conheço o coração do Senhor, eu tenho intimidade com o Senhor. E sabe o que o Senhor vai fazer? Ele vai revelar a quem? Aos seus servos, os profetas. Então primeiro eu tenho um relacionamento com Deus. O que Ana fez? Ana foi falar com Eli primeiro? Não, Ana foi falar com Deus. Depois Eli foi aquele que liberou a palavra sobre Ana.
Depois Eli foi aquele que liberou a palavra sobre Eucana e Ana, porque ele já ouviu a oração, o entendimento e compreensão daquilo que Ana havia lhe explicado. E ele disse que o Senhor abençoe a descendência que te dará através desta mulher, porque ele conhecia o que Ana havia orado. Mas ela não buscou Eli primeiro, ela buscou quem? A Deus. Então entenda nesta manhã, se você quer consagrar aquilo que você não tem, comece consagrando ao Senhor, buscando ao Senhor, amém? E esse é um bom momento, essa é uma boa hora de você consagrar ao Senhor a sua vida. Convido você a fechar os teus olhos. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Consagre tudo ao Senhor. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. E eu vou recomeçar. Você pode abrir a sua boca. Vou deixar na luz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho, diga. Olho pra você, corro pra
Ceia do Senhor. Quero convidar aqui Jaque e Lucas, por favor. 12, Jaque, Lucas. Jaque, passa o pão para mim, faz favor. Lucas, passa uma dessas bandejinhas de suco. Você que vai participar da Santa Ceia do Senhor aqui nesta manhã, porventura você não pôde estar aqui, não poderá estar aqui à tarde, você vai participar conosco nesta manhã da Santa Ceia do Senhor. Você que preparou na sua casa, queremos consagrar agora o pão e o suco, em o nome de Jesus. Consagre tudo ao Senhor, e é o que nós faremos agora. Consagraremos este pão e este suco, e vamos participar nesta manhã do corpo e do sangue de Cristo, em o nome de Jesus. Renovando a nossa aliança com o Senhor, em o nome de Jesus. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, só pra Ele. Corro pra você, só pra Ele. O seu amor me chama. É só pra Ele, consagramos tudo a Ele. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus, vai falando com o Senhor, vai pedindo perdão dos teus pecados, vai se arrependendo mais uma vez ao Senhor, vai consagrando a tua vida. Consagra aquilo que ainda você não tem. Consagra, visualize agora aquilo que você não tem. Assim como Ana, que não tinha um filho, o que você não tem ainda, que agrade o coração do Pai e agrade o seu coração. Uma vida de fé, uma vida de santidade, uma vida de referência, sal desta terra e luz deste mundo. Em nome de Jesus. Consagre tudo ao Senhor nesta noite, nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fale com Deus. Pai, neste momento, Senhor, consagramos a Ti todo mal, ó Deus. Consagramos a Ti, Senhor, ó Deus, a nossa vida, e repreendemos todo mal em o nome de Jesus, da nossa vida, da nossa mente e do nosso coração. Te pedimos, Senhor, ó Deus, que toque agora na vida de todos aqui, de todos que nos ouvem, de todos que nos acompanham, de todos que estarão assistindo posteriormente esta reunião e este culto. Abençoamos a vida dos teus filhos, abençoamos a vida da tua igreja, abençoamos a vida, Senhor, de todos. E te pedimos, Senhor, que neste momento, sobre este pão e sobre este suco, passe a tua mão invisível agora, Senhor. Cada molécula deste suco e deste pão, que representa o corpo e o sangue do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que para aqueles que creem, este pão e este suco agora consagrado, nós estamos nos alimentando do corpo e do sangue de Jesus, até que Ele venha. É um ato simbólico, representativo, mas muito importante para nós, porque estamos aguardando. Estamos nos desconectando das coisas desta terra e nos conectando às coisas eternas. Estamos nos aprimorando pelo Espírito de excelência que em nós habita, porque o nosso lugar não é aqui. A nossa vida, a nossa pátria não é aqui, é a do céu. E pela pátria do céu eu vou me esforçar. E pela minha pátria no céu eu vou me posicionar. Eu vou trabalhar pelas coisas que permanecem e não somente pelas coisas que perecem. Assim que a tua igreja, Senhor, ó Deus, viva cada vez mais e mais do teu amor, da tua bênção, do teu milagre, Senhor, nesta terra.
aguardando o que nos preparado está, e que no momento oportuno se revelará a cada um de nós. Aqui estamos, Senhor, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tendo Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Comei dele todo, este é o corpo de Cristo. De semelhante forma, Jesus, depois de cear, pegou o cálice dizendo: este cálice é o cálice de uma nova aliança, e é uma nova aliança no meu sangue. Façam isso em minha memória, para relembrar do meu sofrimento. E eu não beberei mais do suco da videira, até que vocês estejam comigo. Até que vocês estejam comigo. E eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Bebei dele todo, este é o sangue de Cristo. Feche teus olhos por um instante, incline a sua cabeça. Obrigado, meu Jesus, como tu és bom, como tu és bom pra mim, és muito bom pra mim. Tu me amas, tu me justifica, tu me purifica, tu me salva, porque tu és Deus. Não há como eu reconhecer e entender este amor. Obrigado, meu Jesus, por me amar e por me salvar, Senhor, por este amor incondicional. Nem a minha vida inteira, Senhor, poderá ser grata a Ti por tantos bens que tem nos feito. Obrigado, Jesus. Não desista de mim, Senhor, não desista, mesmo quando eu não quiser. Ó Senhor, me socorre. Mesmo quando eu estiver desesperado, ó Senhor, me socorre. Não me deixa voltar atrás, não me deixa desistir, não me deixa, Senhor, ó Deus, cair no pecado, Senhor. Mesmo que eu deseje, mesmo que eu queira, mesmo que eu tenha vontade, não me deixe, Senhor. Eu não quero te ofender, eu não quero te magoar. Não, Senhor, não desista de mim. Me conceda, ó Deus, a graça de viver, Senhor, ó Deus, debaixo da tua misericórdia. Me auxilie, não me deixe, Senhor. Eu não quero, Senhor, ferir o teu coração. Eu não quero ferir a tua vida, Senhor. Eu não quero desonrar o teu nome. Que aumente em mim o teu temor, que aumente em mim o teu temor, que aumente em mim o teu temor, Senhor. Que eu te ame, que ame cada vez mais, que eu te respeite cada vez mais, que eu te considere cada vez mais, Senhor. Coloca uma guarda em meus olhos, em minha boca, em meus ouvidos. Acompanhe os meus passos, não deixe que eles se desviem nem para a esquerda e nem para a direita, mas que eu siga firme em frente, Senhor. Em o nome de Jesus, e não somente eu, a minha casa, a minha família, a todos estes, Senhor, que Tu tem colocado juntamente conosco nesta caminhada, para caminharmos juntos, Senhor. Não desista de nós, não nos deixe, Senhor, ó Deus, cair pelo caminho. Socorre-nos, Senhor, no momento oportuno, e seja glorificado em nossas vidas pela gratidão. Consagramos a Ti, Senhor, tudo que temos e aquilo que não temos, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus, a todos que nos acompanham em casa. À noite teremos mais um culto. Quarta-feira, a nossa célula online. Esteja conosco em nome de Jesus.